na verdade, eu mesma me surpreendi um pouco com o meu tema, quando, depois de passados uns meses, fui verificar o que é que tinha anunciado e entendi dar-lhe um pequeno jeito, Pausanias está aí, porque é a minha paixão do momento, estou a tentar traduzir para português e anotar Pausanias, o que tem sido uma tarefa assim mais ou menos pesada. Eurípides não deixará de estar, mas entre os dois introduzi um parceiro que é muito importante para o raciocínio que eu pretendia fazer e que é Plutarco, autor de Uma Vida de Teseu, e na verdade trata-se na minha proposta de hoje, que não será exatamente a mesma que eu tinha feito há uns meses atrás, de observar a criação de um herói como símbolo nacional e para isso utilizar duas figuras que na verdade cumprem bem esse papel na Grécia Antiga e que são Héracles e Teseu. Eu sei que dos nossos amigos aqui presentes e consumidores assíduos destes nossos encontros, nem todos são classicistas, portanto hoje a voz vai para os classicistas, e eu tentarei que o discurso que lhes preparei seja aceitável, digamos assim, para aqueles que se sintam eventualmente menos próximos desta matéria. Bom, então iríamos começar, creio que agora seria oportuno abrir o bem fadado handout, não é verdade? E poder facultá-lo para que o possam ver. Ora, bom. Sim, está agora na frente? Sim? Ok. Pronto, então vou começar aqui a fazer a minha exposição. É nos mitos que as cidades e civilizações encontram as suas referências e uma forma exemplar para as exprimir. Essa foi uma lição que a Europa aprendeu com a Grécia e com o que veio a ser, por mérito próprio, a sua cidade mais emblemática, Atenas. Foi nesse universo paradigmático que nasceram os grandes heróis, modelos de valores e virtudes que continuam a ressoar familiares aos ouvidos da nossa contemporaneidade. É então uma viagem ao nosso próprio passado, até às fontes dos princípios que ainda hoje nos norteiam, o que nos propomos com esta revisão de dois heróis populares, antes, como sempre, Héracles e Teseu. A perspectiva adotada implica a noção de que criar um herói nacional, Teseu, no caso de Atenas, é antes de mais procurar um modelo, o de Héracles, num plano panhelénico, com raízes pelo menos em tempos micénicos e um grande lastro de presença literária, e adaptá-lo a condições e objetivos específicos. A tradição pesa, como os gregos sempre entenderam, de modo inevitável, sobre a definição de cada novo momento na história da humanidade. A utilização de Plutarco e Pausanias como apenas duas das fontes possíveis para o estabelecimento de afinidades entre Héracles e Teseu implica um olhar de conjunto sobre diversas tradições literárias e plásticas que entre os antigos, com o passar do tempo, foram fundamentando uma leitura política e cultural. A definição e engrandecimento do herói nacional ateniense, Teseu, passou em boa parte pela sua aproximação ou sobreposição ao paradigma dórico de Héracles, já com uma dimensão verdadeiramente panhelénica e uma antiguidade que diversas alusões nos poemas homéricos abonam. Já na Ilíada e na Odisseia, os méritos de Héracles podiam ser lembrados como inspiradores para os grandes heróis às portas de Troia, apesar de a sua tradição de vencedor de monstros o não integrar diretamente na campanha troiana. Processo equivalente de remissão para um paradigma acompanhou sobretudo ao longo dos séculos VI e V a.C. o crescimento de Atenas e o seu reconhecimento como a primeira cidade da Grécia. Criado à semelhança de um modelo reconhecido por todos os gregos, o de Héracles, Teseu foi associando traços específicos que fizeram dele o ateniense padrão, sem lhe retirarem uma dimensão global dentro do mundo grego. Em síntese, comenta
Aurélio Pérez Jiménez, o tradutor da vida de Teseu, na edição Gredos. Diz ele: a comparação de Teseu com Héracles, benfeitor da humanidade, inicia-se no século V devido à idealização propagandística de Teseu na época de Cimon, que se identificava com ele, e à expansão ateniense pelo Egeu, que trata de apresentá-lo como um herói panhelénico. No século VI a.C., estabelece-se o paralelismo com Héracles nos círculos de Clístenes, que toma Teseu como a sua própria figura mítica. Mas a relação definitiva entre ambos os heróis reforça-se no início do século IV com Isócrates, que afirma: o melhor que posso dizer de Teseu é que, nascido na mesma época que Héracles, teve uma fama comparável à daquele, pois não só se muniram de armas semelhantes, como adotaram os mesmos costumes, fazendo o que convinha à sua linhagem comum. Da mesma finalidade política que subjaz a esta construção, dá conta Ana Maria Ferreira, uma nossa doutoranda daqui, quando escreve: a partir de finais do século VI a.C., a ação de muitos políticos foi associada pelos próprios ou pelos concidadãos à de Teseu, figura que passou a funcionar como instrumento de propaganda que conferia aos feitos dos novos políticos maior prestígio. Vários foram os classicistas que procuraram demonstrar, inclusive, que terão sido esses políticos, sejam eles Pisístrato, Clístenes, Temístocles, Cimon, Péricles, segundo a teoria de cada um, a fomentar o culto de Teseu, que até ao início do século V a.C. ainda não tinha a dimensão de herói nacional que hoje lhe conhecemos. Definido um propósito, a tradição encarregou-se de montar em pormenor esta afinidade, seguindo na versão de Plutarco a estrutura diacrónica e coesa de uma biografia. Com cada um dos trâmites da convenção biográfica, faremos coincidir o testemunho de um viajante como Pausânias, para quem a referência Teseu e Héracles segue o acaso do percurso de uma visita à Ática. Mas apesar das motivações diferentes, a do biógrafo e a do autor de um roteiro de viagem, os dois testemunhos coincidem no objeto, afins na leitura e no traçado cultural que lhes era comum. Ambos nos oferecem, sobre diferentes perspectivas, a imagem da criação de um herói nacional, dotado das mais excelsas virtudes, espelho das conquistas culturais e civilizacionais de um povo, ainda que suficientemente humano para não se isentar de debilidades ou defeitos. Tal como a cidade, Teseu cresce em talento, caminha para o apogeu, mas não escapa ao erro e à crise a que alguma imponderação o condena. Ele é, portanto, a encarnação de um trajeto político e cívico, o primeiro dos atenienses, um cúmulo anacrónico de alguns séculos de história. Por seu lado, Héracles, perseguido pela ira ou indiferença dos deuses, em alguns momentos cruciais da sua existência, oscila entre o combatente brutal e o herói civilizador. Apesar das suas inúmeras vitórias, está condenado a cometer, sob o efeito do vigor ou da loucura, as maiores atrocidades, em que a valentia se transforma em tremenda violência e, mais do que a ninguém, o penaliza a ele próprio. Assim se constrói a humanidade dos verdadeiros paradigmas. Seguiremos nesta nossa reflexão Plutarco como modelo estrutural, cumprindo as diversas etapas de uma cronologia biográfica. Num primeiro momento, olharemos um Teseu ainda criança e jovem em formação, que assume com consciência e empenho a excelência como seu objetivo e Héracles como um paradigma a imitar. Esta é uma fase que o mito situa antes de um contacto direto entre ambos, em que o herói dórico apenas é acessível à imaginação de um jovem educando pela fama que o rodeia. Vem depois o encontro e o tempo de um companheirismo sólido que transforma os dois campeões do bem e da civilização
em parceiros de aventuras excepcionais. Por fim, chega a hora da crise e um novo sentimento predomina, o de uma amizade firme e salvadora que faz de Héracles o agente de uma aventura suprema, o resgate do seu amigo da prisão mais severa que pode atingir o ser humano, a morte e as sombras do Hades. Mas não gratuitamente, porque a compensação vai chegar quando um acesso de loucura enviado pelos deuses leva Héracles à chacina de todos os seus, ou seja, às penas de uma morte em vida, à instalação do inferno na sua própria casa. Essa é a hora suprema, quando a morte ameaça de perto a fragilidade dos homens, em que, em nome da gratidão e da retribuição, completada toda uma carreira de aventuras, os dois amigos são colocados em definitivo, lado a lado no pedestal da imortalidade, pelas palavras dos poetas ou pelo escopo dos escultores. E avancemos agora então para um primeiro tópico, que tem este título, a construção de um modelo e de uma afinidade. Rezava a tradição que Teseu, de resto, como Héracles, filho de Zeus e Alcmena num encontro extraconjugal, era fruto de uma união ilegítima e clandestina, baseada na aparente incapacidade de Egeu, rei de Atenas, de gerar um herdeiro. Atento a preservar a pureza da raça, a par da tradicional autoctonia ateniense, Apolo, então consultado, recomendou-lhe que não tivesse relações com qualquer mulher antes de estar de volta à cidade de Atenas. Como herdeiro de Cécropes e de Erecteu, membros da dinastia mítica da cidade, Egeu deveria manter, segundo o conselho do oráculo, a mesma tradição. Todavia, no que parecia já uma tendência de Atenas para o cosmopolitismo, ou o reconhecimento implícito de que o vínculo universal é mais forte do que o que liga elementos de uma comunidade fechada, aqui seria de aplicar a palavra globalização, o rei desobedeceu a Apolo e proporcionou a Polis um futuro mais amplo. Em Trezena, Egeu foi induzido a uma relação com Etra, a filha do rei local, de nome Piteu, de quem gerou um filho, sem dúvida um herdeiro legítimo de Atenas, mas marcado também pelo ascendente peloponésio, pelo lado materno. Uma tradição ousava mesmo, a partir de Piteu, fazer de Teseu um parente de Héracles, estreitando assim a fatalidade do encontro entre ambos. Para a origem de Teseu, Verrel e Erisan, dois estudiosos de mitologia grega, acrescentam justificações políticas ao afirmarem: Teseu não era, nem podia ser, um ateniense. E a razão é simples. Cécropes, em tempos remotos, podia ser ateniense, autóctone e governar como rei. Teseu, o fundador da democracia, não podia ser o antepassado desses nobres que a democracia se esforçou por abater. Devia ser nobre e estrangeiro, ainda que com algum elo com Atenas. Um rei, mas privado dos seus direitos, que regressa para ganhar por favor popular o que lhe pertence. Um homem que disputa com os nobres da terra, sejam eles os Meteónidas, os Palântidas e Menesteu, e um herói pronto a sacrificar-se pelo povo com um trono nunca estável. A infância de Teseu foi, portanto, passada em Trezena, junto de Piteu, de quem Plutarco e Pausânias recordam a fama de homem douto e extraordinariamente sábio. E a primeira prova do potencial superior de um Teseu ainda criança, criado em tão estimulante convívio, havia de chegar numa versão que Pausânias recorda como popular em Atenas, justamente no momento em que Héracles visitava a corte de Trezena. E é este texto de Pausânias 1.27.7. Pausânias lembra, segundo uma história popular na Ática, o modo como um Teseu ainda menino, confrontado com a pele de leão que Héracles tinha despido durante um jantar, se distinguiu de todas as outras crianças da sua idade.
Enquanto estas apavoradas fugiam, o filho de Egeu avançou disposto a enfrentar a fera que julgou autêntica. Era em torno de um símbolo de valentia e sucesso, a pele de leão, insígnia tradicional de Héracles, que uma primeira aproximação se consumava no momento em que o filho de Egeu dava sinais claros de uma natureza superior. Cumpria-se no Teseu menino um traço essencial na convenção do perfil de um herói fundador ou reformador. Ainda que este episódio esteja ausente do relato biográfico de Plutarco, coincide mesmo assim com observações gerais que são feitas por esse autor à influência que a personalidade de Héracles possa ter sobre a imaginação infantil, agora, hoje em dia, na nossa contemporaneidade, como sem dúvida também no passado. E é o passo de Teseu 6.8. Mas a Teseu, desde há tempos, ao que parece, queimava-o em segredo a fama da excelência de Héracles. Passava a vida a falar dele e era o ouvinte mais fervoroso quando alguém contava o que ele valia, sobretudo aqueles que o tinham visto e tido a sorte de assistir aos seus feitos e palavras. Na sua admiração pela virtude de Héracles, de noite sonhava com as suas proezas e de dia o zelo mantinha-o inquieto e nervoso, só pensando em realizar as mesmas façanhas. Héracles alimentava, portanto, a imaginação de uma criança dotada que assimilava as histórias de um herói como um padrão da excelência a adotar. A juventude não fez mais do que consolidar e proporcionar a realização destes projetos. Era chegada a hora do reconhecimento de um jovem nascido na clandestinidade para um futuro de glória, um outro trâmite indispensável na convenção da biografia de um fundador. Esta etapa de fixação de uma identidade foi tão relevante para o jovem que justificou associações etimológicas com o próprio nome de Teseu. Ao partir de Trezena, o pai, Egeu, diz o grego themeno to aigeus, ou seja, colocou, pôs, que é a palavra com o mesmo radical de Teseu, debaixo de uma pedra, objetos, uns sapatos e uma espada, símbolos naturalmente de longas caminhadas e de arriscadas aventuras, que haveriam de servir ao filho de provas de identificação. O próprio Plutarco clarifica a relação do nome de Teseu com Tessis, a exposição, ao dizer: há quem afirme que recebeu o nome de Teseu pela exposição dos objetos de reconhecimento. Este enlace entre as duas tradições, a peloponésia e a ateniense, tinha uma representação plástica na Acrópole de Atenas, testemunhada por Pausânias. Este é um episódio representado na Acrópole, diz ele, numa imagem toda em bronze, à exceção da pedra. E eu desafio a todos aqueles que gostam de visitar a Grécia, como eu, esperando que o Covid rapidamente nos proporcione esse prazer, quanto não seria interessante visitar a Acrópole com Pausânias em companhia. A partida para Atenas ao encontro do seu lugar na vida assumiu para Teseu proporções de uma viagem iniciática. Plutarco dedica um longo parágrafo aos malfeitores que povoavam as estradas e que Teseu se dispôs a enfrentar entre Trezena e Atenas, decidindo perentoriamente fazer a pé um trajeto arriscado e recusando a opção marítima, mais segura, que as preocupações familiares lhe aconselhavam. Esses assaltantes eram sobredotados e infatigáveis pelo vigor físico, mas desconheciam por completo as regras do civismo social. Eram arrogantes, selvagens e cruéis. Ou, numa leitura menos racional, monstros. E logo no parágrafo seguinte, Plutarco fala de Héracles como o paradigma do herói civilizador, numa articulação natural com o arranque de Teseu para um trajeto decisivo na sua formação. E diz o texto de Plutarco: destes, Héracles nas suas andanças ia aniquilando e matando uns. Outros escondiam-se e fugiam assustados, desapareciam.
Mas quando Héracles caiu em desgraça e depois de matar Ífito partiu para a Lídia, onde por largo tempo serviu como escravo em casa de Ônfale, na Grécia de novo afloraram e instalaram delitos sem que ninguém os reprimisse ou evitasse. Parece resultar da observação de Plutarco a necessidade de um substituto para um Héracles ausente na sua missão civilizadora. E aí estava Teseu, pronto a assumir essa tarefa, de resto num quadro em que a humanidade dos adversários, perigosos bandidos, ganhava terreno sobre a brutalidade pura dos monstros enfrentados por Héracles. O trajeto era semelhante, ainda que mais extenso e talvez mais arriscado o dos 12 trabalhos do filho de Alcmena. Mas o objetivo correspondia já a outro patamar de intervenção na vida coletiva. Não se tratava de correr riscos em nome de causas pessoais, como Héracles em nome da defesa dos seus ou para servir Euristeu. Com Teseu estava em causa o bem comum e o estabelecimento da justiça num espaço, o Istmo de Corinto, onde o banditismo ainda reinava. Corretamente, Isócrates, no Elogio de Helena, sintetiza o contraste entre os trabalhos dos dois heróis. Aconteceu que um enfrentou perigos maiores e mais gloriosos, mas o outro enfrentou perigos mais úteis, mais particularmente associados com o destino da Grécia. A simetria entre a atuação dos dois torna-se então flagrante, não só no que respeita aos adversários a enfrentar, mas sobretudo nas virtudes necessárias a um vencedor de tais perigos: coragem, determinação, sentido de justiça. Justifica-se por isso o testemunho de Plutarco sobre um dito proverbial aplicado a Teseu, um outro Héracles, esse sujeito. Mesmo se agindo ainda individualmente, Teseu é de facto a réplica de um paradigma. Um primeiro trabalho merece a Plutarco uma referência particular pela configuração que proporcionou à nova imagem de Teseu, agora também ele identificado por insígnias de vencedor à semelhança de Héracles. Primeiro, na região de Epidauro, contra Perifetes, que usava como arma um bastão, para atacá-lo e impedi-lo de continuar, travou um combate e matou-o. E encantado com o bastão, tomou-o para si, adotou-o como arma e dali em diante passou a usá-lo do mesmo modo que Héracles com a pele do leão. A este, sem dúvida, ao usá-la, ela servia de sinal da fera medonha que tinha vencido. E Teseu exibia o bastão que acabava de vencer, mas que com ele se tornava invencível. A esses episódios não foi estranha a atenção pública dos atenienses, se tivermos em conta o que alguns deles poderiam significar para a Atenas clássica, como a expressão do seu ascendente político sobre outras cidades. Este era o caso, por exemplo, de Corinto, que Teseu livrou de Sinis, o bandido, e de Mégara, que libertou da javelina de Crómion, e de Cirone, o salteador. Assim, refere Pausânias, ficou patente a materialização desses sucessos num velho altar de Zeus Milíquio na região de Eleusis, onde Teseu terá sido purificado, condição para o futuro rei de Atenas na entrada da cidade, depois de ter matado vários salteadores. O pinheiro, onde trucidou Sinis, à semelhança do que o próprio bandido fazia com as suas vítimas, pôde ainda ser visto por Pausânias. Por sua vez, o homicídio de Cirone, nas profundezas do mar de Mégara, estava representado numa estátua de terracota em plena ágora ateniense sobre a cobertura do pórtico real. Parece oportuno neste contexto recordar o comentário de Ana Guedes Ferreira. Plutarco, como é seu hábito, aproveita o relato destes episódios para satisfazer os seus objetivos pedagógicos, morais e biográficos, isto é, para evidenciar as qualidades que admira em Teseu. A que, por sua vez, Pausânias acrescenta a importância política e coletiva dessas aventuras, tal como é testemunhada pela projeção pública
que teve em edifícios ou lugares de referência motivadores de relatos publicitários do ascendente de Atenas sobre outras cidades gregas. Cumprida a fase da educação e da emulação, Teseu entrou em Atenas, onde lhe faltava enfrentar ainda poderosos adversários, desta vez os seus rivais no poder da cidade. Novas aventuras decisivas o esperavam. Assim, a vitória alcançada pelo jovem herói sobre o touro de Maratona sublinha bem o novo espírito que Teseu quis imprimir às relações políticas em Atenas. Se com a vitória sobre o monstro, o jovem herói protegia as populações de um pesadelo, os dividendos que soube tirar do seu sucesso revelam uma fina sensibilidade política. Para mobilizar os cidadãos para o interesse coletivo do seu feito, depois de dominar o touro, exibiu-o ainda vivo através de toda a cidade e por fim imolou-o a Apolo Delfínio. Com este gesto público, a façanha de Teseu saía do campo meramente individual, heroico ou épico, que sobretudo caracterizava as façanhas de Héracles, para ganhar um alcance coletivo. Muito relevante é o cenário escolhido para esta aventura, Maratona, uma das cidades da Tetrápole, um pequeno núcleo aglutinador com que Teseu estabelece uma primeira cooperação dentro da Ática. A versão que Pausanias testemunha do mesmo episódio usa de ingredientes diversos, mas igualmente sugestivos. E temos aqui o texto que eu não vou ler, mas que fica à vossa disposição. O touro de Maratona era, na verdade, um monstro temível que assolava Creta, embaixador da fúria de Poseidon contra Minos, que apesar da sua soberania dos mares, não prestava ao deus as devidas homenagens. Coube a Héracles capturar a fera e trazê-la para o Peloponeso. Depois de solto no novo território, o touro fez rumo a Maratona, onde continuou um trajeto de destruição. Foi aí que teve lugar a intervenção de Teseu, que mais tarde o conduziu para a Acrópole e o sacrificou à deusa. O memorial respectivo é uma oferenda de Maratona. Nesta versão, a cumplicidade entre o herói dos Iónios e o dos Dórios mantém-se patente, além de que, mesmo se de forma indireta, Héracles se associa à futura aventura de Creta, a mais emblemática das que Teseu levou a cabo. Ao libertar Atenas da cobrança vingativa do soberano cretense, Teseu colocava o primeiro marco da sua carreira de defensor da democracia e de inimigo determinado de atitudes tirânicas. Ultrapassada esta fase de afirmação, que colocou no poder de pleno direito o novo soberano, Teseu deu início a uma outra era de desenvolvimento e progresso. Chegou a hora das reformas administrativas, de que o sinecismo, a fusão das comunidades áticas numa só, no impulso para a coesão, foi certamente decisivo como semente para o progresso da Ática e para o futuro espírito democrático de Atenas. Mas outras iniciativas mobilizaram a consciência de comunidade e, ousemos o anacronismo, de nação. Também nesta perspectiva, o modelo de Héracles continuava inspirador. Relata Plutarco. Foi o primeiro, Teseu, a fundar os Jogos Istmicos, à imitação de Héracles, no desejo de que, assim como por causa daquele os gregos celebravam os Jogos Olímpicos em honra de Zeus, também por sua iniciativa celebrassem os Istmicos em honra de Poseidon. Na fase de crescimento, como na de assunção de responsabilidades de um soberano adulto, Teseu continuava fiel ao seu modelo de sempre. Um outro ponto reúne os dois heróis, finalmente parceiros. Convém recordar neste momento o testemunho dado por Plutarco sobre o encontro dos dois heróis. Para alguns, o seu conhecimento pessoal teria ocorrido já tardiamente, quando Teseu se aliava a Pirito e ao povo dos Lápitas na luta contra os centauros. Assim, Herodoro, que só conhecemos através de uma referência de Plutarco, ao recordar o célebre episódio, afirmava: foi então que pela primeira vez conheceu Héracles pessoalmente.
procurou entrevistar-se com ele em Traquínia, quando já descansava das suas andanças e trabalhos, decorrendo o encontro por parte de ambos com respeito, cordialidade e elogios abundantes. Mais consentâneo com o trajeto de aventuras praticadas em comum é a versão preferida por Plutarco, que corrige, mas não foi assim. Parece preferível acreditar nos que defendem que eles se encontraram inúmeras vezes e que, graças ao empenho de Teseu, Héracles se iniciou e obteve a purificação de que carecia devido a certos atos involuntários. Provavelmente Eurípides terá tido uma intervenção relevante como fonte inspiradora para o tema da purificação de Héracles, sujeitando a valentia do herói panhelénico ao mesmo progresso civilizacional que o herói de Atenas também foi conhecendo, ao mesmo tempo que, no que se refere a valores, dá a Teseu algum ascendente sobre o seu modelo. Era como se, no seu entendimento, Teseu estendesse uma mão cúmplice ao agora seu companheiro e o conformasse a processos recomendados pelo civismo. O certo é que a tradição associou os dois heróis em aventuras de um fôlego panhelénico e com enorme popularidade, de que a investida contra as Amazonas talvez tenha sido o episódio mais emblemático. Por isso, o confronto do soberano de Atenas com as cavaleiras asiáticas se revestiu de uma variedade de versões, motivos e significados. Valorizar a resistência e determinação de um inimigo é, de certo, um bom ponto de partida para fazer sobressair a excelência de quem o vence. Por isso, Pausânias sublinha: estas são as únicas mulheres a quem as derrotas não impediram de enfrentar o perigo, pois apesar de derrotadas em Temiscira por Héracles e da chacina do seu exército enviado contra os atenienses, mesmo assim foram para Troia para lutar contra os próprios atenienses e todos os gregos. Héracles, em algumas versões, era parceiro privilegiado neste assalto ao bastião das Amazonas. Diz Plutarco, navegou até ao Ponto Euxino, acompanhando Héracles na expedição contra as Amazonas. No entanto, outros relatos conferiam a Teseu diferentes companheiros, ou mesmo, sugestão preferida por Plutarco, colocavam o rei de Atenas como herói independente ao comando de uma campanha de alto risco. Continuaria, apesar da controvérsia das diferentes hipóteses, visível a emulação com o protagonista dos célebres 12 trabalhos. Um memorial de Antíope, colocado logo à entrada da cidade, recordava esta aventura, a campanha que Teseu, sozinho ou juntamente com um companheiro, fez ao reino das Amazonas nas margens do Termodonte, de onde trouxe, por rapto ou sedução, a sua rainha. Na campanha contra as Amazonas, aproveitando a hospitalidade e confiança de Antíope, Teseu, contam alguns, tê-la-ia atraído ao seu barco e raptado, o que pôde justificar o futuro ataque das Amazonas contra a Ática. Outros, porém, enquadravam o episódio nos trabalhos de Héracles e valorizavam a adesão voluntária de Antíope. Assim, o poema perdido de Égias de Trezena, recordado por Pausânias, que diria: Héracles fez cerco à cidade de Temiscira sobre o rio Termodonte, mas não conseguia tomá-la. Foi então que Antíope, apaixonada por Teseu, sendo que Héracles e Teseu tinham feito a campanha juntos, lhe entregou a cidade. As métopas do tesouro dos atenienses em Delfos reportavam-se a esta cumplicidade dos dois heróis. O que parece subentendido numa primeira leitura deste rapto é que se tratou do paradigma de uma aventura erótica, aliás, um motivo repetido na saga de Teseu. Mas a ideia da cedência voluntária de uma mulher apaixonada aos encantos persuasivos de um jovem fascinante convinha melhor ao perfil de um herói modelo do que o rapto ilegítimo e traiçoeiro ditado pela irreflexão e pelo impulso. Posteriormente, a interpretação política sobrepôs-se às demais,
sob forma do ataque de um invasor bárbaro a que Atenas teve de resistir. E, naturalmente, esta leitura teve uma enorme popularidade após o termo das guerras pérsicas. Possivelmente este rapto justificaria a posterior invasão de Atenas pelas Amazonas, uma componente do mito que se tornou popular em meados do século V a.C. Aquarteladas junto ao Areópago, o relacionamento com o poder local originou diferentes versões, tendo em conta o comportamento individual de Antíope, a mulher apaixonada e submissa, e a hostilidade das Amazonas como grupo, atingidas pelo que consideravam uma traição da sua rainha ou à sua rainha. Também neste caso, o interesse do episódio justificava a vulgaridade com que se encontrava representado em lugares públicos de referência. Na parede central do chamado Pórtico Pintado, Stoa Poiquilia, na Ágora de Atenas, no templo de Teseu junto ao ginásio, bem como no escudo de Atena e sobre o pedestal de Zeus em Olímpia, a que Plutarco acrescenta o Amazonion, lugar evocativo do aquartelamento das Amazonas junto ao Areópago, e o Ormocosion, lugar de juramento onde Teseu e as invasoras formalizaram a paz. De resto, a insistência com que o relato desta invasão se associou com monumentos e lugares permitiu criar com o tempo a ilusão de historicidade. Esse resultado é testemunhado por Plutarco quando diz que acamparam praticamente dentro da cidade, demonstram-nos os nomes dos lugares e os túmulos dos que tombaram. O mesmo Teseu, que tinha antecipado a rota histórica de Atenas ao longo de séculos, encarnava também nesta versão mítica o papel decisivo que o seu povo teve na luta contra os bárbaros. Primeiro é expresso de forma simbólica na derrota das Amazonas, o envolvimento de Teseu na vitória sobre o invasor persa foi progressivamente encarado pela sensibilidade ateniense de uma forma mais direta. Assim, no Pórtico Pintado, estava representado Teseu a sair do solo, Atena e Héracles, numa inconfundível cumplicidade em nome de um objetivo comum. Teseu ressuscitando para estar presente numa luta decisiva em nome da liberdade da Grécia, coadjuvado pelo patrocínio da deusa padroeira dos atenienses e acompanhado de um Héracles que teria tido também um papel importante em Maratona. De resto, Heródoto, com a sua habitual racionalidade, traduz a colaboração de Héracles em Maratona em termos mais concretos. Diz ele que, antes da batalha que confrontou os gregos com os persas, foi no Heracleion, no templo de Héracles, sob a proteção do herói, que os atenienses terão acampado. Não foi por isso modesta a homenagem grata que a gente de Maratona prestou aos seus defensores, como Pausânias pôde constatar. Eu estou aqui um bocadinho perdida com o... pois, estou aqui, peço desculpa. A gente de Maratona presta-lhes homenagem e considera heróis os que lá morreram, como venera também Maratona, a quem o Demos deve o nome, e Héracles, afirmando terem sido eles os primeiros gregos a considerar Héracles um deus. Com mais esta importante intervenção, o grande herói dos gregos, Héracles, ia ganhando cidadania entre os atenienses, com uma progressiva instalação de cultos em sua homenagem, a Bona. O espectro de influência de Teseu projetou-se muito além da organização administrativa e da defesa da cidade, ou da valentia de que era dotado. As qualidades de filantropia com que acolheu e defendeu aqueles que apelavam ao seu socorro fez dele um amigo da excelência e contribuiu para elevar Atenas ao patamar de uma cidade ideal, refúgio seguro e reconhecido para suplicantes e perseguidos. A defesa intransigente da filantropia não era, porém, isenta de um preço, pelo risco em que colocava a cidade, o que nunca fez hesitar o seu soberano, que com mão segura soube conduzir a vontade popular no sentido de um objetivo maior, a defesa dos princípios. Plutarco e Pausânias
são consensuais no papel exercido pelo soberano de Atenas no ato piedoso de sepultar os atacantes de Tebas na célebre campanha dos Sete. Ambos referem por os terem visto os túmulos que se alinhavam na estrada entre Eleusis e Megara e recordam, em termos muito semelhantes, o papel que Teseu desempenhou no acolhimento à súplica de Adrasto e das mães das vítimas perante a obstinação de Creonte e de Tebas em lhes negarem o supremo direito à sepultura. Que este episódio gerou conflito é inevitável. Como se encontrou para ele solução, implicou diferentes leituras. As que sublinham o recontro de forças e a maior valentia dos atenienses, ou aquelas que sobretudo elogiam a habilidade diplomática de Teseu como responsável pela vitória. Seja como for, Plutarco não deixa de sublinhar a coincidência que mais nos importa. No entanto, que já antes Héracles devolveu os mortos aos seus inimigos, está escrito num livro sobre Héracles. Este era, à evidência, um tema que mobilizava as atenções pelo que representa para a construção moral de uma cidade que acumulava sucessos. E já estamos a aproximar-nos da hora da decadência, inevitável, ainda que tenha sido notável a luta que, em nome dos interesses de Pirito, Teseu travou contra os centauros, consolidadora da amizade entre estes dois heróis, foi ela também a marcar o início de uma nova etapa de decadência no trajeto do rei de Atenas. Não se previa que numa cerimónia de alegria e festa, como uma boda, surgisse um combate feroz com outros convidados, os centauros, que, tomados pelo vinho, atentaram contra as mulheres presentes. A amizade é, neste caso, a determinante de uma campanha em que Teseu presta auxílio a um amigo vítima de uma agressão por parte dos seus hóspedes. No entanto, o que começara como uma amizade promissora veio a revelar-se o ponto de partida para a decadência de Teseu, porque foi com Pirito que o rei de Atenas se envolveu em aventuras insensatas. Partindo de um ponto culminante na carreira política de Teseu, a sua vida evolui para a imponderação e predomínio da impulsividade. Vítima de paixões e excessos, Eros é um fator descontrolado em vários momentos do seu trajeto, o rei de Atenas põe em risco a segurança da cidade, desleixa-lhe a gestão e dá espaço à indisciplina cívica. Por isso, atrai o ódio ou o desprezo dos governados e vê-se condenado ao exílio por uma populaça solta e sem controle. Não é difícil perceber por trás da metáfora a imagem de uma Atenas sujeita ao excesso das paixões, que por isso põe em causa o seu sonho de ascendente e posse sobre toda a Grécia. O rapto de Helena, sempre um episódio emblemático, diz Plutarco em relação a Teseu, quando a idade já o não aconselhava, conta-se entre esses atos imponderados com sequelas imprevisíveis. O pacto então estabelecido entre os dois heróis, de que um, após um sorteio, ficaria com Helena e ajudaria o outro a conquistar uma mulher à mesma altura, acarretou mais consequências nefastas. Teseu e Pirito envolveram-se numa aventura limite, numa descida ao Hades, ou, em versão mais realista, na campanha contra os Tesprotos, um povo do Epiro. Pausanias diz ter visto ainda o lugar em que, segundo a tradição, esta aventura foi decidida pelos dois amigos. Num ou noutro caso, estava mais uma vez em causa uma mulher que pretendiam raptar, Perséfone ou a rainha dos Tesprotos, por quem Pirito alimentava uma paixão. O resultado, estivesse em causa uma ida ao Hades ou ao Epiro com o objetivo de conquistar uma mulher, foi sempre o mesmo, a captura dos dois raptores. Conhecedor do cativeiro a que o seu amigo ateniense estava sujeito, Héracles não hesitou no dever que a solidariedade lhe impunha e empenhou-se no que terá sido o último dos seus trabalhos, numa catábase para o resgatar à impiedade do inferno, de Hades. A ida de Héracles aos infernos para trazer o cão Cérbero, o monstro de 3 cabeças,
era já conhecida da Odisseia, onde, na sua própria Catabas, Ulisses foi encontrar um ídolo, um fantasma do herói, enquanto o verdadeiro se encontrava entre os deuses, casado com Hebe, filha de Zeus e Hera. Esta lenda, recorda de resto Pausânias, estava viva numa representação bem conhecida em Atenas. Diz ele, há também um templo de Héracles, chamado Sinossarges. Quem tiver lido o oráculo sobre a cadela branca, conhece a história. Os altares são de Héracles e de Hebe, filha de Zeus, que dizem ter casado com Héracles. Uma palavra é devida à popularidade que a figura de Héracles obteve com o tratamento dramático que lhe foi dispensado pelos grandes nomes da tragédia, como de resto também pela comédia. Parece ainda uma tendência compreensível que não sejam as vitórias do herói a alimentar o seu desenho trágico, mas a catástrofe final da sua vida. Perante uma longa e controversa tradição, Eurípides envereda pela reabilitação humana do herói, desenvolvendo tópicos já sinteticamente antecipados antes. É nesse enquadramento que a solidariedade volta a servir de suporte à aproximação dos dois companheiros do passado, Héracles e Teseu, no Héracles Furioso de Eurípides, quando a tradicional catábase de Héracles se conciliava com o resgate do soberano de Atenas. Por isso, a peça de Eurípides torna-se num manancial importante de informação para esta aventura. Desde logo, a ação da peça abre durante a ausência de Héracles no inferno, referida com insistência para justificar o que parece de momento a questão central, a desproteção dos parentes do herói na sua ausência. Mas logo a angústia reinante por um herói que tarda quando o perigo se adensa, se converte em alegria e alívio com a vinda do que parece um vencedor das trevas infernais. Mas uma nova surpresa aguardava o público de Eurípides. A hora de glória para o grande herói da Grécia, depois de cumpridas com sucesso todas as suas façanhas, convertia-se em enorme sofrimento. Vítima do ciúme de Hera, a esposa ofendida pelas infidelidades conjugais do divino marido, Zeus, Héracles comete, sob o efeito de uma loucura passageira, mas tempestuosa, a pior das chacinas. Mata Mégara, a mulher, e os filhos, a quem o herói protetor dos fracos devia proteger. Ou seja, regressa às trevas do Hades, uma vez mais por ciúmes divinos. Devolvido à lucidez para constatar o resultado da perturbação que fez dele o pior dos homicidas, Héracles, em desespero, pondera o próprio suicídio. É então que chega o Salvador, Teseu, para, em nome do reconhecimento, de cáris, da gratidão, devida ao Salvador da outrora, a correr em seu socorro. Mas acima da retribuição face a uma dívida em aberto, o Teseu desta peça é sobretudo um paradigma de amizade, de uma solidariedade não só ativa, mas também emocional e afetiva. A saudação com que um Héracles desesperado anuncia a vinda de Teseu, meu parente e meu amigo, define o nível de uma expectativa. E porque a amizade é para os gregos um bem ativo e útil, Teseu vem revestido de armas, porque não é só a palavra de consolo que traz, mas um socorro efetivo. Neste caso, a filia, a amizade empolada como um valor, além de prático e emotivo, salienta a componente política a partir de um plano pessoal. Mais do que palavras de consolação, Teseu oferece ao amigo a hospitalidade de Atenas, asilo, purificação, presentes e um culto que lhe imortaliza a memória. Assim se justificava a abundância de cultos de Héracles existentes em Atenas e na Ática. Ao mesmo tempo que homenageia um grande homem, apesar da sua experiência profundamente dolorosa, o rei colhe para Atenas as homenagens de toda uma Grécia que saiba reconhecer o valor da solidariedade. Horas de dificuldade e perigo vinham agora para ambos os heróis culminar tempos de acmé e de glória. Mas o esbater do sucesso, que coroa vencedores na pujança da maturidade,
abriu espaço a uma outra fase que aprofundou emoções e sentimentos e permitiu que valores morais se projetassem sobre a superioridade física. Excelência passou a exprimir-se sobretudo por solidariedade e capacidade exigente de aceitar a decadência e a fragilidade. Apesar das leviandades ou dos crimes cometidos, chegou para ambos a hora do reconhecimento e da imortalidade. Depois de anos de exílio, quando politicamente caído em desgraça, Teseu viu enfim chegada a hora do regresso à cidade a que em definitivo pertencia. Foi, segundo a tradição, Cimone, o político, quem por imposição do oráculo de Delfos lhe trouxe as ossadas para as depositar no Teseion, em Atenas. Enfim, redimido das suas fraquezas e patrocinado por Apolo, com quem as afinidades do soberano de Atenas sempre foram estreitas, Teseu assumiu-se na morte como símbolo da sua maior excelência, a de um defensor dos mais fracos, que no seu túmulo encontravam proteção perante a pressão ameaçadora dos poderosos, ou seja, como bastião da democracia. Em contrapartida, Héracles, deprimido pelo sangue derramado da sua própria família e pelo que parecia o desamor divino, foi acolhido em Atenas pela mão de um amigo certo, na hora dolorosa, Teseu. Para garantir-lhe legitimidade como cidadão ateniense, o soberano de Atenas, segundo o testemunho de Eurípides, presenteou-o com bens abundantes enquanto vivo. Uma purificação tranquilizadora em primeiro lugar, mas também os presentes recebidos do povo por Teseu quando vencedor do Minotauro, que associavam Héracles a uma façanha decisiva do seu hospedeiro. E ainda parcelas de terreno que se transformaram noutros tantos santuários, de que Teseu mudou o nome de Teseia para Heracleia. Desta generosidade, Atenas retirava a sua cota de triunfo. Esta, diz Eurípides, será uma bela coroa para a nossa cidade, a glória obtida em toda a Grécia por ter servido um grande homem. A existência de altares e templos dedicados a Héracles, dispersos por Atenas e pela Ática, dá força ao que parece uma versão sublinhada pelo talento e pela imaginação de Eurípides. Assim, em Atenas, Héracles ombreava em popularidade com o fundador, pelo que possuía diversos locais de veneração, enquanto Teseu apenas tinha 4. Estranhando o facto, os atenienses procuraram justificar essa discrepância, aduzindo como argumento o testemunho de Eurípides. E um remate final: poesia, biografia, monumentalidade, articulavam-se em harmonia para criar nos cidadãos de Atenas e no futuro nos do mundo ocidental um modelo único, o do ser humano pleno, não isento de fragilidades como é da sua condição, mas inspirado em valores que o redimem: a filantropia, um projeto civilizacional, o respeito pelos deuses e o empenho pelos que lhe são próximos, na família e na cidade. É em seu nome que Héracles e Teseu continuam para a eternidade símbolos perenes. Muito obrigada.